Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, ou à terra que vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Esse texto talvez seja o mais conhecido da Bíblia que fala sobre escolha, porque Josué aqui ele está colocando um posicionamento para toda a nação de Israel. Façam uma escolha. Não importa o que vocês vão escolher, mas hoje façam uma escolha. Né? Josué se posiciona nesse momento e ele coloca 3 alternativas aqui para o povo. Busquem os deuses dos seus antepassados, sirvam os deuses dos amorreus, ou façam como eu e a minha casa que serviremos a Deus. E quando nós olhamos para isso, nós podemos ver aí o tempo do Antigo Testamento, aonde como Deus se manifestava através da decisão do povo, né? A posição de Deus para o povo de Israel sempre foi uma posição de me busquem e me sirvam e cumpram tudo aquilo que tem que ser cumprido para que exista adoração para mim, e eu então farei de vocês uma grande bênção. A promessa feita em Abraão se cumprirá em vocês. E nós vemos ao longo do Velho Testamento quantas vezes o povo de Israel veio a sofrer, a padecer por conta das suas escolhas, por conta das suas decisões. Quantas vezes nós vemos na Bíblia, uma vez eu tentei contar, eu até lembro de ter anotado, e até pesquisei isso, não me lembro hoje porque me veio na cabeça agora, mas quantas vezes está escrito na Bíblia, e Deus não se agradou do que eles fizeram. Tá? Isso está escrito diversas vezes na Bíblia, e Deus não se agradou, ou Deus não se agradava do que eles faziam, e aí então vinha a justiça de Deus, uma justiça de Deus que muitas vezes nós confundimos, e pensamos que a justiça de Deus é algo que está a nosso favor para usar contra alguém. Não, a justiça de Deus não é dessa forma. A justiça de Deus é a justiça de Deus, não é a justiça que o homem vai usar para si próprio contra alguém, né? Poderia eu dizer como Isaías, ai de mim, se procurar a justiça de Deus contra uma outra pessoa, porque automaticamente eu estou impondo a justiça de Deus contra mim mesmo, né? É uma falta de sabedoria de uma pessoa dizer para alguém, um cristão dizer para o outro, né? Ou 2 cristãos conversando, ou um cristão ou não, mas falando de alguém a um terceiro e dizendo assim, não se preocupa que Deus fará justiça, né? Puxa, que é isso? O nosso Deus se tornou um Deus vingativo. E como isso é comum dentro do meio religioso. Não dentro das igrejas, mas dentro do meio religioso, né? O nosso Deus não é um Deus de vingança. O meu Deus não é um Deus que porque eu tive um problema com o irmão, por pior que tenha sido o erro do meu irmão, eu não tenho condições de levantar um julgamento da justiça de Deus contra a vida dessa pessoa. Jamais. Então, a justiça de Deus, ela acontece de acordo com o meu ato, com a minha ação, com a minha escolha. Amém? Não é o que eu faço, ou melhor, o que eu escolho que Deus vai fazer. Não. A minha escolha é que vai gerar algo da parte de Deus. Por isso que no Antigo Testamento, Deus conduzia o seu povo, tinha direção para o povo, tinha o caminho a ser seguido para o povo, mas o povo insistia em não obedecer a Deus. Estava tudo muito bem, quando de repente eles insistiam em não obedecer a Deus. Aí, desculpa a expressão, mas a casa caía, né? Não obedeceu a Deus, a casa cai. Às vezes eu me pego brigando com a teologia da graça, porque a graça ela existe, a graça nós somos merecedores, o sangue de Jesus não foi derramado em vão, o nome graça que foi dado na morte de Jesus é algo precioso demais para nós, mas eu vejo que mais uma vez a religião banalizou a graça. Porque eu faço o que eu quero e pela graça eu sou salvo. E eu não faço parte dessa salvação. Eu não quero fazer parte dessa salvação. Eu, Michel, eu não quero fazer parte dessa salvação. Uma salvação promíscua. Uma salvação
profana, uma salvação ousada, que desafia a Deus. Uma salvação que diz que não importa aquilo que eu faça, Deus continua me amando. Eu não aceito isso. O meu filho eu amo demais, eu tenho 4 filhos, eu amo eles demais. Se em algum momento fizer alguma coisa que me desagrada, eu não vou deixar de amar, mas vai me incomodar, vai me chatear e tudo vai gerar uma consequência. Por isso que eu trouxe essa mensagem hoje como as consequências das nossas escolhas em nossa vida. Tudo que nós fazemos, que nós escolhemos, todas as nossas decisões, elas geram uma consequência. Seria errado da nossa parte dizer que isso não era uma verdade, porque às vezes é tão confuso. O ser humano, ele é alguém com tanta opinião, que ele esquece que tudo que Deus não quer é opinião. Eu fico pensando na criação. Deus criou o céu e a terra, o dia e a noite, o firmamento, fez separação entre as águas e terra, Ele criou os animais da água, do céu, da terra, Ele fez separação de tudo, depois Ele criou o homem. Se Deus quisesse a opinião do homem, Ele criava o homem primeiro, vocês não acham? É simples isso. E se Ele quisesse viver um transtorno, Ele criava a mulher primeiro. Se Ele quisesse a opinião do homem, Ele teria criado o homem primeiro. Mas não, Ele criou todas as coisas para depois criar o homem. E com muita sabedoria Ele criou a mulher depois. E nós queremos dar opinião. Nós queremos mudar o que a palavra diz. Nós queremos dizer que no Velho Testamento o nosso Deus era um. E no Novo Testamento o nosso Deus é outro. Meu Deus continua sendo o mesmo. De Gênesis a Apocalipse. Meu Deus não mudou. A história da Bíblia me faz crer e viver a verdade de um único Deus que me ama, em sua infinita sabedoria, justiça e misericórdia, mas que Ele espera que eu seja consciente das minhas ações, dos meus atos, porque elas vão gerar consequências, que eu não me esconda atrás de algo que é para me fazer ter mais honra ainda pelo meu Deus, que é a graça. Porque, puxa, se nós entendermos que a graça só veio após Jesus Cristo, nós acabamos com Deus. Se a graça não existisse em Deus, quando Adão e Eva pecaram, Deus teria destruído aquela criação e teria feito outra. A graça foi instituída naquele mesmo momento. Tanto que o primeiro sacrifício da história da humanidade foi Deus quem fez, em favor do homem. Foi Ele que derramou o sangue pelo pecado do homem. Porque a Bíblia não diz que na criação Deus fez um guarda-roupa de peles. A criação diz que no pecado, após o pecado, quando o homem e a mulher se cobriram com folhas de figueira, de parreira, sei lá o que é realmente a tradução, mas diz que Deus vestiu eles com pele de um animal. Existia um sacrifício. A graça foi instituída naquele momento. O que Deus fez nesse momento foi exercer a separação entre o pecado e o puro, entre o profano e o santo. Ao invés de Deus procurar o homem como Ele fazia, Ele passeava no jardim, ao final de tarde, procurando o homem para ter relacionamento com eles. Nesse momento, Ele põe uma barreira. Ele diz para o homem, agora já não sou mais eu quem te procura. Agora, se você quiser, você me procura. E se você me procurar, você vai ter acesso a mim. Deus não criou uma barreira que disse para Adão, você não tem mais acesso a mim. Então nós precisamos entender que a graça, ela existe desde sempre. E essa mesma graça do Novo Testamento, ela estava no Antigo Testamento. Esta mesma graça, ela também era exercida diante das nossas más escolhas. Ela gerava consequências. A palavra do Senhor não diz, foi dito hoje pelo pastor Bruno no Café com Maná, e não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que você semear, você vai colher. A palavra do Senhor não diz isso?
Isso não está em Gálatas, não é Novo Testamento? Isso não é uma carta de Paulo? Não se engane, tudo aquilo que você semear, você vai colher. Não, pastor, tudo bem, mas tem a graça. É verdade, tem a graça, mas a graça carece de arrependimento. A graça, ela carece de uma decisão interna. Algo que nós, nessa pequenez que nós temos de humanidade, nós não podemos decidir o que é verdade ou não no coração do nosso irmão. Nós não podemos, nós não temos esse direito. Quantos casais eu atendi, que na sua maioria a esposa perguntou para mim, pastor, mas não tem que existir arrependimento verdadeiro? Tem, mas ele não é verdadeiro. Ele diz que se arrepende, mas não se arrepende. Bom, você está dizendo, você está bem pra caramba com Deus, porque eu não sei se você se arrepende, se ele se arrepende. Se alguém disser para mim que se arrependeu, eu vou fazer uma oração de arrependimento e confissão de pecados. Não é isso? Nós não fazemos isso? Você chega no leito de morte de uma pessoa que não é convertida, você não vai orar por ela ali, ela está viva, você não vai orar para ela ali, para ela ir para o céu, você vai orar para ela se converter, não é isso? Você vai levar ela ao Senhor primeiro, né? Confessa os seus pecados, entende que o Senhor é Cristo, Salvador, Redentor da sua vida, Filho de Deus, que veio nessa terra, morreu por nós, derramou o seu sangue por você. Entende isso? Entende que você viveu um mau caminho, entende que você viveu afastado, que você procurou outros deuses, que você não fez aquilo que é certo, entende? Entendo. Se arrepende, me arrependo. Então declara aí, se você puder, com a tua boca, que você se arrepende, me arrependo. Então, Senhor, diante da declaração, da confissão de fé dessa pessoa, está nas tuas mãos. Quem somos nós para julgar o coração da verdade daquilo que é verdadeiro ou não no coração do nosso próximo? A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Se ele é enganoso para nós mesmos. Se ele é enganoso para nós mesmos. Nós nos enganamos. O termo jurídico que se chama estelionato, o estelionatário, ele é alguém que é um mentiroso, que ele acredita na própria mentira, porque ele só consegue enganar os outros se ele acreditar na própria mentira. Só que ele sabe que a mentira dele, o resultado final da mentira dele é mentira. É um negócio estranhíssimo, né? Mas ele acredita na mentira. Daniel, meu primo, colocou aí no grupo esses dias, um vídeo de um pessoal que tentou pagar num posto de gasolina um abastecimento com folha de papel dizendo que era dinheiro, papel em branco. Vocês viram esse vídeo aí? Né? Aí o polícia pergunta para uma senhora, deve ter uns 70 anos aquela senhora, o que a senhora tem na bolsinha aí? Ela abre a bolsinha, tem lá meia dúzia, 8 folhinhas em branco. Aí ela, só dinheiro. E quanto que tem de dinheiro aí? R$800. Vocês viram o vídeo? Ela acredita naquilo, cara, ela quer que você acredite. Tirando esses casos que são notórios, nós não temos o direito de julgar o coração do nosso próximo. Mas nós precisamos sondar o nosso próprio coração. Nós precisamos entender e enxergar que tudo aquilo que nós escolhemos na nossa vida vão gerar consequências. Tudo vão gerar consequências. Às vezes nós não entendemos o porquê sofremos, o porquê vivemos um problema. Às vezes nós não entendemos o porquê Deus não age. Às vezes nós não entendemos o porquê a coisa demora tanto. Às vezes nós nem sabemos o porquê que a coisa está acontecendo. Mas sonda o teu coração. Avalia você mesmo. Às vezes nós dizemos, que nem foi pregado aqui na outra semana sobre fé, nós não conseguimos entender esse relacionamento de fé diante de um problema, porque quando nós vivemos uma situação muito difícil, nós necessitamos muito mais da fé dos outros do que da nossa para que o milagre aconteça. Porque a nossa fé fica abalada. Quando o negócio é nosso, é na nossa carne, é dentro de nós, nós necessitamos muito mais da fé dos outros do que da nossa própria fé. Porque a nossa fé fica abalada. Nós precisamos muito mais que os outros usem a sua intimidade com Deus do que a nossa, porque nós, diante das nossas lutas, nós até perguntamos para Deus, Senhor, por que isso está acontecendo? Por que o Senhor não se mexe? Por que o Senhor não age ao meu favor? Por que as coisas não mudam? Eu posso dizer que isso é comum, isso acontece na minha vida, não é diferente. Em alguns momentos eu me pego para baixo, me pego diante das minhas dificuldades, vejo ali a minha esposa vivendo os mesmos problemas que eu, mas para me tirar do momento que eu estou vivendo, ela vem cheia de alegria e fala para mim, existe um Deus que nós servimos, esse Deus não desiste de nós.
Quando Josué ele faz esse apelo ao povo, dizendo: escolham, façam uma escolha. E escolham aquilo que vocês quiserem, mas escolham. Já viu aquela historinha que mostra um cara em cima do muro e Deus de um lado, o diabo do outro? Alguém já viu isso daí? Aí Deus fica falando: desce do muro, vem para cá. Desce do muro, vem para cá. Desce do muro, vem para cá. E o diabo está ali de braço cruzado olhando. Aí o cara que está em cima do muro olha para o diabo e fala para ele: e você? Não vai falar para eu descer do muro e ir para aí? Ele falou: não, o muro é meu. Você está fazendo o que eu quero, você está em cima do muro. Você está em cima do meu muro, o muro é meu. Deixa Deus ficar gastando a energia dele com você, você está em cima do muro. A sua escolha gera consequências. A nossa dificuldade de nos posicionarmos para fazer escolhas tira de nós a nossa liberdade. Uma liberdade que nós temos e que ela, sim, essa liberdade, sim, foi conquistada por Cristo Jesus para todos nós. Hoje nós temos a liberdade de buscar a Deus e encontrá-lo. O véu foi rasgado. Você não precisa vir na igreja pedir para o pastor orar para você, a sua oração chegar até o Senhor. Não. Fale você com Deus. Converse você com Deus. Busque a Deus da forma e da maneira e na hora que você quiser. E eu te digo, você vai encontrá-lo, porque a palavra diz isso. Você o encontrará. Não é mais necessário um intermediador entre nós, não. Não é mais necessário um sacrifício para arrependimento, não. Cristo já foi o intermediador e é até hoje, está à direita do Pai. O último sacrifício foi do Cordeiro de Deus, feito a nosso favor, derramado o seu sangue a nosso favor, para que os pecados então não fossem mais encobertos, mas para que agora nós fôssemos perdoados, diante da entrega dos nossos pecados e do nosso arrependimento, para que exista cura e salvação no nosso meio, para que você veja o milagre acontecendo no teu particular. Não é um milagre necessário acontecer aqui, mas um milagre acontecendo no teu particular, no teu tempo de intimidade com Deus. Um tempo que nos falta, que deveria ser um tempo de extrema qualidade, que nem disse George Miller. Acho fantástica a biografia desse homem, leio constantemente, sempre que posso leio e tem alguma coisa nova, aonde ele diz em algum momento que ele não faz orações de 5 minutos, mas ele não fica 5 minutos sem orar. E esse homem orava o dia inteiro. A história desse homem é algo fantástico. Precisamos ter um tempo de comunhão, de qualidade com Deus, sabendo que tudo aquilo que vivemos, todas as nossas escolhas, elas geram consequências. E precisamos ter os olhos abertos. Em Gálatas 5, falando da liberdade, uma liberdade que nos leva à vida, à salvação, ou uma liberdade que te leva de volta para o cativeiro. Gálatas 5, Paulo diz assim: foi a liberdade que Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Cristo veio para nos libertar. Seja livre, não seja prisioneiro do pecado, não seja prisioneiro do inimigo, não se guarde atrás de coisas que te levam ao poder do acusador. Não, seja transparente, seja sensato, seja moderado, seja rápido em corrigir os seus erros. Eu tenho vivido um momento muito duro da minha vida, muito duro. Eu tenho tido uma busca, um processo, eu estou falando de mim, do Michel, como ser humano, não como pastor, mas como pessoa, como um cristão. Eu tenho tido uma busca da transformação daquilo que eu era para aquilo que Deus quer que eu seja. Não daquilo que eu sou, eu não me atrevo a dizer o que eu sou. Eu me atrevo a dizer daquilo que Deus quer que um dia eu serei. E muitas vezes, pela minha insensatez, pelo meu erro humano, eu tenho passado muitas vergonhas, como homem,
Porque quando você erra, você é um homem, uma mulher que conhecem a Deus. Quando você erra, e o Espírito Santo te incomoda, e você fala, é verdade, você se rende àquela autoridade do Espírito Santo. Você fala, é verdade, eu errei. E agora? O que eu faço? Eu guardo o meu erro? E o Espírito Santo diz para você, corrige. É muito vergonhoso. É muito difícil você errar contra uma pessoa e você voltar para ela e dizer assim, olha, me perdoa, porque eu errei contra você. Você pode estar cheio de razão, você pode estar cheio de autoridade sua, mas você errou no seu posicionamento. E aí você voltar para uma pessoa e dizer, me perdoa, eu errei. Eu errei contra você. Não foi nada. Muitas vezes a gente pega as pessoas dizendo assim, né? Não foi nada, tudo bem. Não, foi sim. Foi sim, eu quero que você me perdoe. Eu não podia ter agido assim contra você. E por que eu estou falando que eu estou vivendo isso? Porque eu fui um homem ao longo dos anos muito duro. Eu fui um homem que profissionalmente, eu era muito duro, eu tinha que tomar decisões rápidas e sempre muito radicais. Já tem 3 anos que eu estou aposentado, eu não trabalho mais na minha profissão. Nessa profissão, que era o militarismo. E hoje eu luto diariamente contra um poder opressor que possa sair de mim. Que possa se posicionar contra qualquer pessoa. Pode ser um desconhecido. Eu tenho responsabilidades. Eu tenho responsabilidades primeiro como homem. Um homem de moral, um homem de caráter. Eu tenho filhos. Tenho uma neta hoje, linda. Tenho uma família maravilhosa. Tenho essa igreja que me ama e que eu amo de coração, de paixão, eu amo essa igreja. Eu não tenho que me preocupar se o pastor Bruno, se o bispo Tito, se o bispo Miguel vão me ver pecando. Eu tenho que me preocupar quando eu entendo que o Espírito Santo está olhando para mim diante do meu pecado. E essa é a maior consequência que eu quero viver. A do arrependimento. A de correr para restaurar. A de mudar. A de saber que a culpa foi minha. Ah, mas a pessoa contribuiu, não interessa. Mas se eu concluir, a culpa foi minha. Eu devia ter me impedido. Eu não podia ter levado isso adiante. Eu costumo dizer que o diabo ele trabalha assim com o ser humano. Ele pega na mão do ser humano e ele traz o ser humano até o pecado. Ele diz que o pecado é bom e que você pode e que você tem liberdade para fazer. Só que na hora que você vai agir no pecado, ele tira a mão de você e já aponta a mão para Deus e diz, olha o teu servo. Seria mais ou menos o que Satanás queria fazer com Jó. Quando Deus pergunta, vê meu servo Jó? Não existe ninguém. Deus não colocou, ele é um dos muitos. Não, Deus disse assim, não existe ninguém semelhante a ele na terra. Homem justo e íntegro. 2 qualidades que nós precisamos ter. Justiça de Deus nas nossas vidas. Integridade moral e espiritual nas nossas vidas. O diabo olha para Satanás então e diz, tira a tua cerca protetora e deixa eu pôr a mão para ver se ele não te nega. E as coisas não acontecem. Deus permite acontecer tudo que aconteceu com Jó, porque ele conhecia o coração de Jó. E eu tenho feito um apelo para Deus. Conheça o meu novo coração, Senhor. Conheça o meu novo coração. Porque o coração que eu tinha até hoje, eu não quero mais. Eu quero um coração melhor a partir de hoje. Eu não quero me apresentar diante de Deus com o coração que eu tenho hoje, pastor. Eu não quero, eu não aceito. Eu quero um coração melhorado, transformado. Porque se eu não me posicionar assim, eu não tenho nada para falar para vocês. Eu vou ser um leitor da palavra. Eu não vou ter um testemunho meu para falar para vocês. E como igreja, a nossa verdade se chama testemunho. Porque ela é diante de Deus. Todas as nossas escolhas geram consequências. A nossa vida é feita de escolhas. Quando você acorda, você já tem escolhas.
Que roupa que eu ponho, que sapato que eu ponho, vou de carro, vou de metrô, vou de bicicleta, vou a pé, vou de carona, tomo café, não tomo, estou atrasado, como no serviço, não como, vou almoçar hoje, não vou, fico trabalhando até mais tarde, vou para a igreja, fico lá em cima fazendo a decoração do chá de mulheres, venho para o culto, o que eu faço? O dia inteiro nós temos escolhas, fazemos as nossas escolhas o dia inteiro, mas precisamos fazer as escolhas. Existem escolhas que nós não tivemos. Você não escolhe de quem você nasce, você não escolhe quem é seu pai e sua mãe, você não escolhe a cor da sua pele, você não escolhe a cor dos seus olhos, você não escolhe se você é perfeito ou se você tem alguma deficiência. Existem escolhas que nós vamos ter que viver com elas. Eu sou assim, eu fui feito dessa maneira. O porquê que isso aconteceu na minha vida? Aos 15 anos eu fiquei surdo de um ouvido. Eu não fiz essa escolha, aconteceu. Eu era muito jovem, eu tive uma cachumba. Aconteceu. Eu vivo com isso até hoje. Para mim é traumático, é uma deficiência que você olha para mim, se eu não falar, você não sabe que eu tenho. Junto com ela, eu adquiri um zumbido que é enorme, é muito alto na minha cabeça. Quanto mais alto o ambiente, o som que tiver no ambiente que eu estou, mais alto fica o zumbido. Só que o som para e o zumbido não para. O zumbido fica muitas horas ainda me incomodando. Às vezes eu acordo de madrugada, que foi um tempo péssimo que eu vivi, que não conseguia dormir. Já não conseguia dormir e quando dormia acordava com zumbido. O zumbido me incomodava. Eu não fiz opção de se eu queria ter uma deficiência ou não, mas eu tive. Já perguntei para Deus milhões de vezes. Por que tu não me curas, Senhor? Já ouvi, inclusive, muitas vezes, o som no meu ouvido já voltou a funcionar, a sensibilidade auditiva voltou a ter, e depois parou de ter também. Eu já perguntei para Deus, por que o Senhor não me cura, Deus? E aí eu não sei se eu estou religioso e fico pensando em Paulo, onde Deus fala que a minha graça te basta. Mas eu me convenço de que basta mesmo, então tá bom. E o Senhor continua sendo meu Deus com um único ouvido funcionando. E que assim Ele me mantém até o último dia da minha vida. Porque boca eu só tenho uma, e eu uso ela para adorar o Senhor. E essa Ele manteve. Então se eu tinha 2 ouvidos e um eu não tenho mais, glória a Deus por isso. Amém? Então existem escolhas que nós não decidimos, mas não podemos decidir, mas outras nós decidimos, nós precisamos nos posicionar em cima do que nós vivemos. E as nossas escolhas, em algum momento, elas denunciam quem realmente nós somos, quem realmente você é. Judas, quando ele fala para Jesus em relação ao vidro de perfume que a mulher usa, ele fala, por que não guardou esse vidro para vender e para doar aos pobres? Judas não estava preocupado com pobre, Judas era ladrão. O posicionamento dele denunciou quem realmente ele era, para quem não o conhecia de verdade. Ele não estava preocupado se algo estava sendo anunciado, da forma que o corpo de Cristo seria tratado posteriormente, depois da sua morte. Então, as nossas escolhas, elas denunciam quem nós somos. Escolhemos nossos amigos, que nem diz aquela passagem bíblica, me diga com quem tu andas e eu digo com quem tu és. Quem tu és, não é isso que está na Bíblia? Hã? Não, isso não está na Bíblia, né, gente? Tem Provérbios, tem Paulo falando a Coríntios, coisas bem parecidas, mas isso não é bíblico. Isso é um ditado popular, né? Provérbios 13, 20... diz, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal, né? Então, as suas amizades, elas denunciam quem realmente você é. Para quem não sabe, eu fui alcoólatra. E alcoólatra é um cara interessante. Tirando os problemas, ele é um cara interessante em alguns aspectos. Alcoólatra tem amigo demais, gente. Como alcoólatra tem amigo? Só que quando você deixa de ser alcoólatra, não fica um. Não sobra um para ser seu amigo. E eu perdi muitas amizades quando eu abdiquei do álcool. Quando eu deixei de ser alcoólatra. As nossas amizades, elas nos mostram quem realmente somos. Nós não ensinamos nossos filhos dessa maneira. Quando nós vemos os nossos filhos andando com pessoas que nós sabemos que não têm uma boa índole, não um julgamento, realmente uma boa índole, você sabe que não tem. Você não vai lá e orienta o teu filho? Cuidado com essa pessoa, olha para onde você vai,
Observa as ações dela, não é tudo que ela faz que você pode fazer. Nós não fazemos isso com os nossos filhos. Então as nossas amizades, elas já mostram as nossas escolhas, aonde vai dar. Eu costumo dizer assim, uma frase que eu tenho para mim: as coisas elas se pré-anunciam. Você começa a agir de alguma forma, está pré-anunciando alguma coisa. Alguma coisa está acontecendo. O homem cristão, de repente, ele começou a ficar para frente demais, né? Ele já acha que a nudez, que a pornografia já pode. Alguma coisa está acontecendo. Né? Ele já começa a falar muito de outra mulher, ou de outras mulheres, ou mulher começa a falar muito do patrão. Alguma coisa está acontecendo. Uma orientação que nós pastores aqui damos em gabinete é: por favor, a mulher que não tem o seu marido na igreja e quer atraí-lo para a igreja, fale bem da igreja, mas não fale bem do pastor. É verdade, fale bem da igreja, mas não fale do pastor. Se o marido já não gosta da igreja e vê você falando bem de outro homem, ele não vai entender que os seus olhos devem estar fixados num homem de Deus. Ele vai entender que você está elogiando demais um outro homem que não é ele, e que tem qualidades que ele não tem. E a casa cai, gente. Se torna mais difícil, o diabo usa isso como brecha. Se torna uma barreira, uma muralha. Elogia a igreja, elogia a palavra, elogia a unção, elogia a comunhão. Mas não elogia o pastor. Não elogia o pastor. Deixo de púlpito com sabedoria isso. Mulheres, não elogiem os vossos pastores para os maridos não cristãos. E para os cristãos não tão convertidos também não. Tá? E jamais façam uma comparação. Ah, queria que você fosse igual o pastor lá da igreja. Pronto. Aí destruiu o casamento, destruiu a possibilidade do homem vir para a igreja, destruiu até a possibilidade do pastor ter um gabinete com ele. Né? A chance dele não vir no gabinete é enorme, dele vir armado já é mais ou menos. Então nós precisamos ter sabedoria em cima das nossas escolhas. O nosso estilo de vida, se é santo, acabei de falar, se é santo ou profano. O que eu tenho vivido? Eu tenho lido mais a palavra do Senhor, mais homens e mulheres que escrevem sobre a palavra do Senhor? Ou será que eu regredi, eu estou lendo gibi? Será que eu estou lendo revista demais? Jornal demais, páginas da internet demais. Estou deixando de ler o meu Senhor, ler aquilo que me conduz até o meu Senhor. O meu estilo de vida, se eu escolho usar drogas, eu já tenho um carimbo, já tenho uma marca, eu sou um drogado. Se eu escolho viver o vício do álcool, eu sou um alcoólatra. Se eu resolvo que eu vou ganhar a vida no tráfico, eu já me tornei um traficante. Mas se eu resolvo praticar um esporte e viver do esporte, eu me torno um atleta. Se eu resolvo estudar a palavra e levar o evangelho para a salvação de outras vidas, eu me torno um pregador. Se eu resolvo estudar para ensinar outras pessoas, infelizmente, nessa situação de educação deplorável que nós vivemos no Brasil, mas muitos professores que se esforçam ao máximo, vão muito mais além do que podem, do que o Estado pede, você se torna um educador. E assim sucessivamente, é a nossa escolha de vida, o nosso estilo de vida, as nossas escolhas denunciam quem nós somos. Só que entenda uma coisa, escolhas erradas levam a consequências trágicas. Escolhas erradas, nós não temos a opção de não colhermos aquilo que semearmos. Eu costumo dizer porque é uma frase popular até no nosso meio, né? Que Deus, Ele é tão fiel, tão misericordioso, que Ele deixa você fazer o que você quiser. Ele deixa você semear o que você quiser. Mas Deus é tão justo, que tudo aquilo que você semear, você vai colher. A bondade de Deus é tamanha, que Ele deixa você semear o que você quiser. Mas a justiça dEle é tão tremenda, que o que você semear, você vai colher. Sendo bom ou não para você. Ninguém mandou você semear. Assim como postou hoje
o Roberto, de um jovem que chega numa loja muito bonita, tem um senhor lá dentro, e ele vê uma prateleira, uma estante muito bonita, com coisas muito bonitas, e ele pergunta, o que são essas coisas? E o homem diz para o jovem, isso são dons. E ele fala, dons, nossa, que fantástico. Aí ele fica impactado com tudo aquilo, aqueles volumes enormes. Aí o jovem diz, então tá bom, então separa para mim aí uma porção de amor, uma porção de perdão, uma porção de caridade, sei lá mais do que. Aí o homem vai e separa e chega com um punhadinho assim, vai pôr na mão dele um embrulhinho. Aí ele fala para o homem, puxa, mas aqui está tudo tão grande, eu pedi um pouco de cada, por que você me dá algo tão pequeno? Aí ele diz, porque o que eu estou pondo na tua mão são sementes. Se você quer conquistar aquilo ali, semeia primeiro. Quer conquistar bondade, semeia. Quer conquistar amor, semeia. Conquistar caridade, semeia. O perdão, semeia. Isso tem que estar inserido nos nossos corações. Isso não é algo que você tem que descobrir agora. Eu me tornei uma boa pessoa. Não. É um trabalho diário. Pastor, eu tenho uma dificuldade enorme para perdoar. Tem, é verdade. Você pratica o perdão? Você entende o que é o perdão? Um cristão que não sabe o que é perdão, ele não sabe o que é Pai Nosso. Porque Cristo, em sua infinita sabedoria, ele explica que o perdão é algo que você tem se você dá. O perdão é algo que você necessita, tanto para você, quanto para os outros. Semeia. Vão gerar boas consequências. São escolhas perfeitas. Escolhas erradas levam a consequências trágicas. Adão, ao invés de ouvir a voz de Deus, os passos de Deus andando no paraíso e se alegrar com a vinda dele, ele deu ouvidos à serpente. Adão preferiu dar ouvidos à serpente. Moisés, ele preferiu no momento de ira dele, não ouvir a palavra do Senhor e ferir a rocha para que o povo tivesse água. E com isso ele perdeu a entrada dele na terra prometida. Davi, no adultério com Betseba, às vezes nós pegamos as passagens bíblicas e tornamos elas tão vazias. Davi não foi o único que sofreu as consequências por causa do adultério. Betseba também sofreu. Aqui não diz que Betseba foi obrigada. Nenhum momento a Bíblia fala que Betseba se posicionou contra a posição de Davi. Ela aceitou. Ela desejou, ela foi consensual em tudo. Talvez na trama da morte de Urias não. Mas no pecado do adultério sim. Através do profeta Natã, Davi se arrepende. Se arrepende do adultério. Se arrepende de ter mandado matar Urias. De ter planejado, porque ele não mandou só matar, ele planejou a morte de Urias. Deus aceita o arrependimento do coração de Davi. Mas as consequências vêm. A criança nasce e morre. Mesmo diante do coração apertado, entregue, a criança morre. Dias depois o Senhor, através do profeta ainda, chega para Davi e diz para ele que a espada não sairá do meio da sua família, porque ele usou a espada para cometer um homicídio. São consequências. Saul, primeiro rei do povo de Israel, ao invés de obedecer a palavra do Senhor, não, Saul vai lá e resolve tomar os despojos dos amalequitas, tudo que Deus falou para ele não fazer, não pegue nada, ele vai e pega. Consequência, primeira consequência, Saul perdeu a sua unção. O Espírito de Deus foi tirado de Saul e colocado em Davi. Consequentemente, ele perdeu a sua glória, perdeu o seu reinado, perdeu a sua vida e a sua família. Todas as nossas escolhas, elas geram consequências. As nossas escolhas, elas definem o nosso futuro. Hoje, como tem pouca gente, tem alguém por teclado aqui? Está lá em cima? Para a gente encerrar. As nossas escolhas, elas definem também o nosso futuro. Além de denunciarem quem somos, elas definem o nosso futuro. A pergunta que nós fazemos muitas vezes para as crianças, né, não para os jovens, mas isso se coloca nos jovens: o que você quer ser quando crescer?
Não fazemos essa pergunta? O que você quer ser quando crescer? Às vezes nós perguntamos para as pessoas dentro da igreja: o que você quer ser na igreja? O que você quer ser para a obra do Senhor? O que você gostaria de fazer para a obra do Senhor? Para uma criança, na minha época pelo menos, tinha 3 opções. Na minha época, eu como disse que sou novinho, né? Na minha época era 3 opções, os meninos. Ou era polícia, ou era bombeiro, ou era piloto de avião. Né? Na minha época era o que mais se falava: o que você quer ser quando crescer? Ou polícia, ou bombeiro, ou piloto de avião. Era um dos 3. Né? Hoje em dia tem uma gama aí de atividades profissionais. Mas a criança ela tem todo um tempo. Há muito tempo já se faz, antes da faculdade, lá no 2º grau, um trabalho com os jovens, né? De direção profissional. O que você realmente, em qual área você se adapta, né? Isso existe já há bastante tempo. Mas tudo aquilo que nos é perguntado: o que você quer ser quando você crescer, cabe para nós hoje. O que você quer ser que você ainda não é? Ou no que você quer se tornar que você ainda não se tornou? Ou melhor ainda, o que você quer melhorar em você que pode ser melhorado e não foi feito até agora? E eu diria que essa pergunta não é uma pergunta que nos cabe para nenhum de nós aqui, feita um para o outro. É uma pergunta de Deus para nós. É uma pergunta de Deus olhando para nós e dizendo: filho meu, o que você está esperando para você ser quem eu espero que você seja? O que você está esperando para mudar os seus caminhos? O que você está esperando para agir da forma que eu sempre tenho esperado que você haja? O que você está esperando para deixar de ser quem você é, que esse não me agrada, e não agrada nem a você? Eu disse dos meus erros e disse das vergonhas. O reconhecimento do erro não é tão vergonhoso que nem o pedido de perdão. Não porque o pedido de perdão seja algo deprimente para o ser humano, não. Mas porque é mais ou menos como se você pudesse dizer assim: se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito isso e não faria novamente. As nossas escolhas, elas também atraem bênçãos ou maldições. Eu disse de Adão, de Moisés, de Saul, de Davi. Mas entenda uma coisa: Zaqueu, em algum momento, ele escolheu ser visto por Cristo. E essa decisão de Zaqueu levou Cristo para dentro da sua casa. E houve salvação na casa de Zaqueu. Os amigos do aleijado, os 3 amigos do deficiente, do paralítico, decidiram que eles iam levar o seu amigo para a presença de Jesus, custe o que custasse, nem que fosse pelo teto da casa. É assim eles o fazem. E diante da escolha que eles fizeram, a consequência é que houve cura na vida daquele homem. O centurião Cornélio, tendo um servo seu, a quem ele tinha muita estima, a quem ele gostava muito, ele pede para que outros servos dele vão ao encontro de Jesus e busquem em Jesus somente uma palavra de autoridade, para que o milagre acontecesse sobre a vida do seu servo, de outra pessoa. E Jesus, diante de tanta fé, Jesus manda uma palavra e esse homem é curado. Os apóstolos decidiram dar continuidade à obra de Jesus, mesmo que isso lhes custasse a própria vida, mesmo que isso lhes custasse perseguição, apedrejamento, dor, tortura, rejeição. Eu tenho essa palavra no meu coração, aonde eu digo que a Bíblia, ela não é um conjunto de 66 livros e cartas. Eu tenho em mim, no meu coração, que a Bíblia não é um livro que começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Eu tenho em mim que o livro de Atos dos Apóstolos não poderia ter sido interrompido
até hoje, nós deveríamos estar escrevendo até hoje o Atos dos Apóstolos, porque está nas nossas mãos. Sermos esses discípulos que decidiram entregar a nossa própria vida para o Senhor. Ser esses discípulos que decidiram ter o testemunho de Cristo nas nossas vidas. Ser esses discípulos que decidiram levar a convicção, não o convencimento, mas a convicção, a certeza, para dentro dos lares de que com Cristo é muito melhor, é muito mais fácil. Se você me perguntar, pastor, então você está dizendo que servir a Cristo é fácil? Não, não estou dizendo. Servir a Cristo é muito difícil. Você vai ter que lutar contra o pecado todos os dias. Você vai ter que abrir mão dos seus prazeres carnais. Você vai ter que dizer para Deus em algum momento: Senhor, me perdoa porque eu sou incrédulo, a minha fé é pequena. Senhor, fortalece a minha fé, porque em mim mesmo eu já não acho mais forças. Senhor, usa um instrumento teu para fazer aquilo que eu achei que eu podia, mas eu não posso. Eu preciso do Senhor. Não é fácil servir ao Senhor. Não é fácil nós em algum momento dizermos: sou cristão e estou dentro do deserto, e entender que isso é a mão de Deus sobre a nossa vida. Não é fácil nós vivermos lutas, dores, pressões, entendermos de uma forma mesquinha que Deus tem obrigação de corrigir esses desvios da nossa vida, um desacerto familiar, um problema no relacionamento conjugal ou com familiares, ou às vezes uma enfermidade, às vezes uma enfermidade gravíssima. É preciso nós entendermos que as nossas decisões, as nossas escolhas, elas são diárias, ininterruptas, elas não param, elas estão sempre esperando que nós venhamos a fazer alguma coisa. No mundo espiritual, a maior alegria de Satanás, e acredite nisso, a maior alegria de Satanás é conduzir pessoas até a morte sem a salvação. Essa é a maior alegria de Satanás. Porque isso é bíblico. Em Apocalipse fala que aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo, no abismo, no inferno, junto com Satanás e com a besta. A alegria de Satanás é ferir a Deus, ferindo homens e mulheres que buscam ao Senhor. É afastar pessoas da salvação. As nossas decisões, a maior consequência que nós precisamos enxergar nas nossas decisões é que elas fortalecem ou enfraquecem a nossa salvação. E não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Semeie. Observe aquilo que você tem vivido. Seja como Abraão, quando Deus fala para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela. Abraão errou sim, mas ele não desistiu de cumprir a vontade de Deus. Jesus Cristo, ele disse: envia-me a mim, eu serei o libertador desse povo, envia-me a mim. E essa escolha de Jesus conduziu ele à morte. Uma morte que ele em algum momento olha para o Pai e diz: se for da tua vontade, afasta de mim esse cálice. Porque se eu pudesse escolher, Pai, eu não vou, mas somente se for da tua vontade, ele diz. Não a dor do chicote, não a dor da lâmina, não a dor dos cravos, não a dor da vergonha, não a dor da cruz, a dor de um pecado que ele não cometeu, a dor do pecado do mundo. Escolhas geram consequências. Deus pode até aprovar os nossos projetos,
Mas pode ser que Ele não aprove os seus sócios. Pode ser que Ele não aprove quem está nos projetos com você. E essa sociedade que eu estou dizendo não é só negócio, também é negócio. Mas um namoro, um casamento, um relacionamento com alguém que você acha que está evangelizando, mas na realidade a pessoa está te tirando da presença do Senhor. Cuidado com seus projetos, para você não sair da presença de Deus. Cuidado com seus projetos. Semana passada, quando eu preguei sobre fé, a oração mais importante para Deus que sai da nossa boca não é a oração de petição. Não é a oração do que você pede para você. Porque o que você pede para você, Deus sabe que você precisa. E sabe melhor do que você, porque às vezes o que você está pedindo para Deus não é o que é melhor para você. É o que você quer, mas não é o que Deus quer. E nisso Deus tem o direito de escolha. Ele tem o direito de tapar o ouvido dele e não ouvir a sua oração. Mas a maior oração feita por um homem, uma mulher de Deus, que agrada aos ouvidos de Deus, é a oração intercessora. É a oração onde você esquece das suas necessidades e você busca a necessidade do teu próximo. É a oração onde mesmo diante da tua dor, você tira tempo para orar em prol de outras vidas. É a oração que quando você se vê, que nem nós dissemos aqui no começo, achando que alguém está errado, que agiu mal contra você, você tira tempo para orar por essa vida e diz para Deus: Senhor, primeiro perdoa a mim por tudo que a minha carne produz, e que nem o meu pensamento chegue até o Senhor, porque essa pessoa ela é digna de salvação tanto quanto eu. Talvez eu careça de mais salvação nessa hora do que ela. A oração intercessora é que mostra a tua fé verdadeira. E nós não conseguimos entender isso, isso nos confunde. Eu tenho dito que quando Jesus Cristo ele fala dos 2 mandamentos, é interessante que nós pegamos 2 mandamentos que deveria ter 2 pessoas dentro desses 2 mandamentos, mas tem 3. Ama o Senhor teu Deus. Então eu amo a Deus. Primeiro mandamento: ama o Senhor teu Deus. Segundo mandamento: ama o teu próximo. Mas dentro do segundo mandamento tem uma terceira colocação: como a ti mesmo. E a verdade desses 2 mandamentos é que como a ti mesmo é que te remete a poder amar a Deus. Se você não amar a você mesmo, jamais você vai poder amar o teu próximo. Consequentemente, você não vai amar a Deus. A palavra do Senhor não diz: se você não ama o teu próximo que vê, como é que você vai dizer que ama a Deus, o qual você não vê? Amar a Deus carece de um amor próprio, mas não é um amor de que eu me amo, não, é um amor de que Deus me ama, por isso eu sou importante. O mundo pode virar as costas para mim, mas Deus não vai virar. Todas as circunstâncias podem dizer que não dá mais, mas Deus vai dizer que dá. Todas as portas podem se fechar e ser inserido na sua frente uma placa dizendo é o fim, mas Deus vira a placa, está escrito no verso dela: esse é o começo. É a necessidade de nós entendermos que amar a Deus carece em nós a certeza de que somos amados por Deus. Deus não diz para você, Jesus Cristo não diz: ama o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, ama o teu próximo e acabou. Ele diz: como a ti mesmo, porque Deus te ama, porque a graça já foi estabelecida, porque o amor do Pai é infalível e é inevitável. Deus vai te amar. Carece do teu arrependimento, carece da tua entrega, carece das tuas decisões. E por sua vez,
as consequências das nossas escolhas. Eu quero orar com vocês. Dizendo o seguinte, que essa palavra, quando Josué diz, escolham o que vocês quiserem, mas escolham hoje. Para mim essa mensagem, eu quero encerrar ela hoje dizendo, existem coisas que nós precisamos definir hoje. Nós precisamos descer de cima do muro. Nós precisamos parar de pôr a culpa nos outros. Nós precisamos entender que existe um tempo de Deus e nós temos que respeitar. Mas acima de tudo, a mão poderosa do Senhor não é tirada de nós. Não é tirada das nossas vidas. Se nos falta fé, são escolhas erradas e consequências pesadas. Fortalece a tua fé hoje. Diz para o Senhor, Pai, existem coisas que até aqui eu deixei nas tuas mãos, mas agora eu sei que tem que vir para as minhas mãos. É uma decisão minha. Não cabe ao Senhor, é uma decisão minha. Porque aquelas que eu coloquei na tua mão, que era uma decisão tua, ou o Senhor já fez, ou elas se cumprirão na minha vida. Amém? E eu quero te deixar à vontade. Fica em pé, fica sentado, faz o que você quiser. Mas eu queria que você entendesse que essa palavra de Josué, ela está dizendo que ser salvo é um ato pessoal. A salvação é algo pessoal, é íntimo. E Deus, Ele espera que nós venhamos a mudar os nossos caminhos naquilo que não nos leva ao Senhor, naquilo que nos afasta dEle. Escolhei hoje a quem irão servir. Escolhei hoje de que forma irão servir. Escolhei hoje a quem exaltarão. Escolhei hoje, mas não amanhã, hoje. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esse tempo em que o Senhor falou aos nossos corações. Te agradecemos, Pai, porque são tantas as coisas, Pai, que nós precisamos aprender, que nós precisamos entender, que nós precisamos ainda nos convencer, Senhor. Mas precisamos também estar atentos, ser sábios. Precisamos estar sensíveis, Deus, a tudo aquilo que nos afasta do Senhor, aquilo que está em nós, Pai. Porque não é o mundo que nos molda, Senhor. Somos nós que deixamos o mundo nos moldar, Pai. Ou então nós rejeitamos o mundo e nos posicionamos para rejeitarmos as coisas desse mundo. Que as nossas escolhas a partir de hoje, Pai, sejam feitas com sabedoria. Uma sabedoria vinda do Senhor. Uma sabedoria alicerçada no Senhor. Coloca, Pai, a tua boa mão sobre nós, Senhor. Coloca o teu Espírito para nos incomodar, Pai, para nos chamar, para fazer mover em nós, Senhor, algo que nós temos retido e temos impedido, que é o mover, o manifestar do teu Espírito, Pai, tirando de nós toda a carnalidade, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não provém do Senhor. Tirando de nós, Senhor, todas as nossas vontades, todos os nossos costumes, todos os nossos mau hábitos, todos os nossos preconceitos e conceitos que vão contra a tua palavra, que é eterna, que não muda. Senhor, abençoa-nos, Pai. Essa graça divina que foi dada para a humanidade, Senhor, que foi confirmada em Cristo Jesus, que nós não venhamos a deturpá-la, a zombar do Senhor, Deus. Que nós venhamos a nos entregar, venhamos, Senhor, a ter mudança de caráter, transformação verdadeira, Deus. Que nós venhamos a ser corrigidos pelo Senhor, sim. Melhor é ser corrigido pelo Senhor do que ser entregues na mão de Satanás, Pai. Melhor é ser corrigido pelo Senhor do que ser acusado pelo dedo do maligno, do que caminharmos no caminho da perdição, abrindo mão da salvação.
abrindo mão daquilo que existe de melhor para as nossas vidas. Decisões que temos tomado que têm atingido as nossas famílias. Decisões que temos deixado de tomar que têm atingido as nossas famílias. Decisões que precisamos tomar para que a tua vontade se cumpra em nós e através de nós e nos nossos familiares. Estabelecer escolhas que quando venhamos a tomá-las, possamos enxergar o teu riso, alegria no teu rosto, sabendo que então estamos fazendo a tua vontade, não a nossa, sabendo que então estamos cumprindo o teu querer e não o nosso querer, não duvidando até o último dia da nossa vida de que o Senhor age a favor dos seus, não duvidando de que mesmo insistindo nas orações intercessoras e buscando levar o teu amor, os teus milagres a outras vidas, lembrando que o Senhor age por nós, que o Senhor guarda, o Senhor nos protege, nos abençoa, que o Senhor conhece os desejos do nosso coração, assim como diz a tua palavra, que o Senhor se alegra com o coração quebrantado, que o Senhor não abre mão dos seus. Que venhamos nas nossas escolhas, Pai, a ter uma fé, não a que move uma montanha, mas a fé que destrói desgraças, a fé que destrói ações do inimigo, a fé que faz o teu agir nessa terra ser total e completo, porque o teu agir será através de nós, de homens e mulheres que têm fé não para esperar, mas fé o suficiente para agradecer aquilo que já foi enviado para cada um de nós. Conduz o teu povo essa noite, Pai, para os seus lares, com a certeza no coração, Pai, de que decisões nós precisamos tomar, de que precisamos nos encher da tua presença, Pai, e nos esvaziar de nós mesmos, de que precisamos multiplicar nessa terra, Senhor, o crescimento do teu reino, Pai, para que o teu reino cresça e a vinda de Cristo Jesus se abrevie, para que a tua igreja seja recolhida, Pai, e que a tua palavra se cumpra para todo o teu povo. Abençoa-nos, Senhor, em toda essa semana que ainda vamos viver, Pai. Restaura casamentos, restaura negócios, restaura condições financeiras, restaura a saúde do corpo, restaura tantas outras áreas, restaura, Pai, abre portas onde tem portas fechadas, quebra correntes onde tem prisões, Pai, cura os enfermos, liberta os cativos, ouve a nossa oração, Senhor, e nos conduz, Pai, a partir de hoje, para que as nossas decisões sejam totalmente alicerçadas no Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa noite, pela palavra, pelo povo, Senhor, por aqueles que também não estão aqui. Oramos por esses, Pai, porque não sabemos o que acontece em suas vidas. E te pedimos, Pai, derrama da tua glória, da tua Shekinah sobre nós, Pai, e que possamos viver o teu melhor nos nossos lares, e a partir dos nossos lares venhamos a ser os teus instrumentos, Senhor, nessa terra. Abençoa cada um de nós, e nessa certeza de que o Senhor é Deus e não desiste de nós, nós te agradecemos e te louvamos,
Em nome de teu santo Filho Jesus, muito obrigado, Pai. Amém, meu Deus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Deus nos abençoe a todos.